Nós nos colocamos diante do Teu trono, Pai. Nós clamamos a Ti por Tua misericórdia. Que o Senhor nos dirijas. Que o Senhor capture o nosso coração. Que o Senhor nos conquiste para Ti mesmo. Eu sou tão agitado, tão inquieto. Muitas vezes ando como Marta de um lado para o outro, com tantas coisas. Mas eu quero a Ti, Pai. Toma meu coração. Volta-me para Ti. Coloca-me diante do Teu trono e faz-me descansar. Mas não só a mim, a cada irmão nosso aqui. Não só esses aqui, mas todos os nossos amados, amados do Senhor, espalhados pelo mundo. Conquista-nos, Pai. Dá-nos a graça de crescermos menos, mas crescermos mais. Fala conosco esta manhã, no nome de Jesus. Amém. Em 1980, houve um congresso em Milão. Nesse congresso de cientistas, eles propuseram crescimento zero para o mundo. Crescimento zero. 1980. Porque o planeta cresceu muito em gente. Vocês se lembram, não sei se esse dado está bem forte na sua mente, mas em 1860, a humanidade alcançou o primeiro bilhão de habitantes na face da Terra. 1860. 1 bilhão de habitantes. 70 anos depois, 1930, ela alcançou o segundo bilhão. 1930, o segundo bilhão dobrou. 70 anos. O que foi isto? Isto foi efeito de vacinas, de penicilina, de curas de algumas enfermidades. A vida foi prolongando. Então, dobrou. 1930 ao ano 2000, 70 anos depois, a humanidade alcançou 6 bilhões. 6 bilhões. Então tem gente demais no mundo. Uma das coisas que mais me preocupa no mundo é com o lixo. Onde é que bota esse lixo? E quando eu falo em lixo, você já sabe também o lixo que nós botamos todo dia. Para onde vai? A Terra está ficando cada dia mais infestada. As doenças estão aumentando. Então, em 1980, os cientistas reunidos em Milão propuseram isto: crescimento zero. Não pode crescer mais, mas nós estamos crescendo. Hoje, olha, está lá na Europa as discussões no mundo, a discussão sobre o problema dos poluentes. A Terra aquecendo. Os Estados Unidos ontem tiveram que se render diante da pressão do mundo por causa do problema ainda dessa questão de Kyoto. Como é que faz para crescer? Mas eu não estou falando de crescimento de terra. Eu vou falar o assunto hoje, crescimento zero. O crescimento zero não,
crescimento menos de outro ponto de vista. E eu queria que você estivesse acompanhando. Vamos ler juntos 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu errei a leitura, vou ler de novo por causa da gravação. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça. Essa palavra aqui nós vamos andar um pouquinho. Crescendo em menos não significa crescer menos ou ter um crescimento menor. Estou tocando com este tema no avanço em redução, sem qualquer tentativa de atear fogo na tendência ao acréscimo. Aqui não pretendo abordar o aumento da montanha, mas o alargamento do buraco. Crescer em menos é evoluir na vacuidade ou esvaziamento de si próprio. Não é tanto nos diminuir, somos um monte e temos que diminuir. Já é um vale e temos que cavar o buraco. É diminuir em nós mesmos. Eu me sinto muito engrandecido com o germe do meu pecado. O pecado me fez uma pessoa tendente à grandeza, ao reconhecimento, à necessidade da importância. Todos os dias eu luto com essa tendência. É uma tendência de valorização, de querer ser reconhecido, querer ser visto. Isto foi aquele veneninho que a serpente cuspiu lá no jardim do Éden. Os nossos pais foram invadidos disso e nós sofremos, de modo geral, não é? Isso é um problema universal. Todos nós estamos, todos os dias, enfrentando esta luta. O ser humano vive cheio de si e continuamente pensando em crescer cada vez mais, em mais de si mesmo. A ambição do pecado propõe tornar a pessoa sempre mais, melhor e maior. Somos uma raça infectada pelo germe da grandeza, importância, notoriedade. Vocês sentem isso em vocês? Você não sente isso? Quando alguém esquece da gente, você não fica magoado? Não sente? Quando o marido esquece o dia do aniversário de casamento, você fica triste? Isso é um sinal da nossa humanidade. E essa humanidade está doente, a nossa humanidade é doente. Lembre-se que o profeta Isaías disse de uma maneira muito categórica. Ele diz assim: da planta do pé ao ápice da cabeça, não há coisa sã, sadia. Mas há feridas, inchaço, pústula. Isso é metáfora, meu irmão. Por favor, ele não está dizendo que todo mundo está leproso fisicamente. Ele está falando de uma figura. Ele diz: a cabeça está enferma e o coração está doente. Todo mundo. Não salva ninguém. Pode ser que a gravidade seja maior em uns do que em outros. Alguém disse assim uma vez, com relação aos hospitais psiquiátricos:
Os doentes menores daqui de dentro esperam a visita dos doentes piores lá de fora. Às vezes a gente pensa que aquele doido que está doido lá dentro está pior. Não, ele ficou melhor quando ele enlouqueceu, porque a loucura do de fora é pior. E nós sofremos com estas coisas da nossa alma problemática. E o pior deles é o sentimento de grandeza. Eu sempre falo, olha, o imperador, o rei Luís XV, ele era baixinho. Vocês sabem que o salto Luís XV, que as mulheres usam, não é? É uma invenção dele, um tamanco. E hoje, esses tamancões que as pessoas usam, que tem dado muitos problemas, pessoas que torcem as pernas, aquele tamancão. O Luís XV despediu o pintor que pintou ele montado num cavalo do tamanho exato. Mandou o pintor embora. Porque as pernas do Luís XV não passavam da barriga do cavalo. Era aquela perninha, ele ficava esporando na costela do cavalo, não na barriga. E ele ficou tão irado que despediu o pintor e mandou um outro estender a perna dele para baixo. Então o que está lá no museu do Louvre é um dele que está abaixo assim, mas não é, aquilo é falso. É o nosso naniquismo emocional que faz com que nós queiramos ser maiores. A gente fica sofrendo demais com isso. Eu não sou visto, eu não sou compreendido. Eu sofro com essa doença. A doença de mim mesmo. Então, irmãos, nós precisamos crescer em menos. Crescer em menos é algo contrário à nossa índole. Nós não temos a disposição das raízes de se desenvolverem para baixo e às escondidas, já que apreciamos escalar as alturas como as hastes em busca da culminância. Quem cresce rumo aos píncaros da glória não suporta o anonimato e a vida de solitude. O ostracismo revela a angústia existencial dos ensimesmados. Nós não gostamos de crescer como as raízes. A gente gosta de crescer como os caules, para cima. Porque para cima a gente é visto. Alguém vê uma raiz? Não, ela está lá para dentro. Até a mandioca, né? Uma raiz lá para baixo. Lá embaixo. Mas ela não é vista. A gente tem preocupação com isso. O profeta Oséias, usando uma metáfora, fala de uma espécie de planta estranha. Nesses termos, vamos ler Oséias capítulo 14, versículo 5. Serei para Israel como orvalho. Ele crescerá como o Líbano e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Esse arbusto tenro como a lilácea tem raízes profundas como uma árvore enorme e frondosa. O Israel de Deus é um vegetal esquisito, pequeno e frágil por fora, mas com raízes gigantescas que descem às profundezas da terra. Olha que figura que o profeta usou. Será como um lírio. Você já viu um lírio grande? Um lírio é um arbusto, pequenininho. Mas as raízes que ele usa aqui são como o cedro do Líbano, que chegam a 100 metros de profundidade. Escondido. Para quê? Raízes tão profundas para sustentar uma árvore tão frágil? Esquisito, não é? Porque as raízes servem para alimentação, mas também servem para sustentação. Mas por que raízes tão profundas?
de 100 metros de profundidade para sustentar um arbustozinho de 60 centímetros, 70 centímetros de altura? Não tem valor. Mas essa figura que o profeta está usando aqui mostra o crescimento para baixo, como a árvore plantada junto dos ribeiros de águas que vai descendo lá nas profundezas, buscando a intimidade. Crescer para baixo, ocultamente, é uma das evidências da vida espiritual autêntica. No reino de Deus não há passarelas para exibições, nem vitrines para exposições dos produtos. A vida secreta dos filhos de Deus é a grande demonstração da realidade espiritual. Irmãos meus em Cristo Jesus, lembrem-se disto aqui: vida secreta e vida pública são duas coisas diferentes. Nós vamos falar um pouquinho. Vai ter que ter vida pública, sim, tem o testemunho de Deus. Mas nós precisamos crescer para baixo. Nós temos que crescer em menos. E isso tem que ser uma obra de Deus em nós. E é uma obra subjetiva e interior, profunda. O incremento no terreno da graça não conta com os méritos humanos. Quando alguém cresce em graça, significa que progrediu na compreensão dos deméritos. Quanto mais a graça floresce na alma do Filho de Deus, menos dignidade se confirma na sua vida diária. O salvo pela graça jamais ostentará um atestado de bons antecedentes ou o menor currículo vitae. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça é crescer em menos, é crescer em demérito. Quem é você? Eu sou um indigno, aceito pelo digno. Quanto mais você cresce na graça, mais você percebe a sua indignidade. Outro dia um irmão chegou para mim e disse assim: Glênio, o que está acontecendo comigo? Eu estou vendo que eu estou indo cada vez pior. Eu digo, graças a Deus. Eu estou me vendo cada vez mais indigno. Eu disse, graças a Deus. É sinal de crescimento. É sinal de crescimento espiritual. Por quê? Quando você se achar um pouquinho digno, você vai se orgulhar. E orgulho é pecado. Quem é você? Eu sou o bicho grilo. Como disse a irmã Bugra, esse troço que foi achado por Deus. Mas isso não pode ser discurso, meu irmão. Isso tem que ser uma coisa revelada dentro do nosso coração. Que ainda que eu seja o pior, eu sou aceito pelo melhor. Minha identidade é Cristo. E nós precisamos ter essa condição. Porque aí nós vamos tirar de nós, vamos ver sair de nós essas coisinhas de ficar magoado, ressentido, entristecido com isso, com aquilo. Por quê? Porque como foi que Deus me achou? Deus me achou. Lembre-se que o parâmetro do mundo é totalmente diferente do de Deus. O mundo vive de aparências. E vive de reconhecimento, de valorização. Quem são os aprovados no mundo? Os melhores. Mas quem são os recebidos por Deus? Deus não escolheu as coisas dignas, as coisas boas, as coisas... Não, ele escolheu as coisas loucas. Aquelas que não são. Para confundir as que são. Deus escolheu para confundir. Nunca pense de você mais. E nunca tenha medo de pensar menos. Porque Deus te recebe em Cristo Jesus.
te aceitou em Cristo Jesus. Me aceitou em Cristo Jesus. Eu preciso ser livre. Eu preciso ser libertado de todos os conceitos que me aprisionam. E um dos grandes conceitos que me aprisionam é o conceito da autovalorização, que me adoece, me deixa sofrendo. Então, irmãos, vamos olhar um pouco mais esse crescimento para baixo. Eu não tenho que ostentar os meus valores. Às vezes eu fico tão triste quando eu ouço algumas pessoas contando o seu passado, contando história. Eu digo, Senhor, me tira esses olhos do retrovisor e ficar preso àquilo que eu fiz, o que não fiz, e ficar, adoece. A pessoa fica paralítica. Não foi feito águas passadas, como é que diz? Não mói moinho. Deixa para trás. Louvado seja Deus. E agora para frente? Para frente na dependência dEle. Na esperança dEle. O apóstolo Paulo aprendeu com duras penas que o crescimento na graça passa pela extenuação. Crescer em fraqueza é desenvolver-se em graça. A graça está para a fraqueza como o alimento está para a fome. Quando você está com fome, é que o valor da comida é grande. Eu até vou botar um dedo aqui. Me lembro de um caso de um avião que caiu aqui no Paraná. Um avião desses teco-tecos, já tinham 3 passageiros, eles conseguiram um pouso forçado dentro de uma mata, num buraco lá. E andaram durante 3 dias, sem encontrar uma casa. Aí encontraram uma casa num sítio, onde havia uma senhora com 2 crianças, e mais nada. E eles disseram, senhora, a senhora não tem aí uma comida, nós estamos morrendo de fome, faz 3 dias que nós não comemos. E a senhora diz, olha, eu só tenho aqui abóbora. Disse, serve, cozinha uma abóbora. Ela cozinhou a abóbora com sal. E esses 3 famintos comeram aquela abóbora com sal. Mas que coisa deliciosa. Passados uns dias, ele chegou na casa, um deles chegou na casa, disse, mãe, a melhor comida que eu já comi na minha vida foi a abóbora com sal. Mas é bom demais. A senhora faz uma abóbora com sal? Eu faço, meu filho. Cozinhou uma abóbora lá, botou com sal, botou e ele foi comer. Meu filho, sem a fome de 3 dias, não tem abóbora que fique boa assim. Aquela estava... Você está com fome? A comida é boa. Você está com necessidade, você está fraco? A graça de Deus é preciosa demais. Eu tenho conversado com alguns irmãos que estão lá no buraco. Quando ele está lá naquela dor, naquele momento que ele está dizendo, Glênio, não tem mais jeito para mim. Aí eu fico feliz, agora a tua graça, Senhor. É a graça do Senhor para o fracassado. É a graça para o falido. Para aquele que já se esforçou o máximo e não conseguiu. Foi deste modo que o apóstolo Paulo ouviu o Senhor lhe dizer em 2 Coríntios 12, 9. Vamos lá? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que coisa! Este homem, Paulo, tinha dito, conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, teve um privilégio de pegar um jatinho e chegar até o 3º céu. Versão moderna do texto. Ele foi lá, ele disse que não sabe como foi. Se foi um arrebatamento, se foi uma visão, se foi no corpo, se não foi fora do corpo, não sei. Eu sei que ouvi coisas inefáveis. Fui até o 3º céu. Mas para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas dessas revelações, foi-me posto um acúlio,
um espinho, um graveto na carne, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. E ele disse 3 vezes, orei ao Senhor, para que tirasse de mim este espeto. Mas o Senhor respondeu para ele, filho, a minha graça te é suficiente, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele chegou a dizer esta insanidade, de boa vontade, espera lá, me gloriarei nas fraquezas. Isso é coisa de gente doida. Não, é coisa de gente liberta, é coisa de gente que foi tratada pela graça de Deus. A fraqueza extrema é a abertura para a dependência total do crescimento em Cristo. No reino da graça, o enfraquecimento é a via do poder divino. Nós só dependeremos completamente de Deus se cada um chegar de fato ao fim de si mesmo. Quanto menos independência pessoal, mais dependência sobrenatural do Senhor. Quanto mais fraqueza humana, mais força divina. Isso é certo. Se eu tiver algum dinheirinho no bolso, eu não vou pedir ao Valdir um dinheirinho. Mas se eu não tiver nada, Valdir, me ajuda, meu irmão. Quando é que eu vou pedir? Quando chegar ao fim de mim mesmo. Eu sei que tem muito pedinte que é safado. Eu me lembro que aqui na Rua Santos tinha uma senhora que ia pedir lá na feira, e ela tinha lá em Rolândia umas 4, 5 casas alugadas. Um dia um feirante disse para mim assim, ó, não dá dinheiro para essa mulher não, que isso aí é tudo falso. Ela tem umas 4, 5 casas lá em Rolândia alugadas, e ela vive aí com essa cara de... Mas eu estou falando aqui de realidade, estou falando aqui de jogo de interesse. Eu conheci um senhor lá em São Paulo, que era paralítico, e ele já não precisava mais viver daquele jeito, pedindo esmola, mas viveu assim. Ele tinha umas 8 ou 10 apartamentos alugados lá em São Paulo. Ele tinha ganho com aquele... Casou com a moça do Piauí. Viu? Mas a fraqueza é um caminho muito bom para a dependência de Deus. Muito bom. Deixa eu contar para vocês aqui. Um dia, eu fui ao hospital evangélico para atender uma menina que tinha cortado os pulsos. Ela tinha brigado com o namoradinho, 17 anos, ficou alucinada e tentou se matar. E aí a família me pediu para ir fazer uma visita. Fui lá no hospital. Cheguei lá, entrei na sala, no quarto. Ela disse, quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu não chamei ninguém. Vai embora daqui. Eu quero morrer. Eu disse, você sabia que Deus quer que você morra? Ela disse, o quê? A coisa que Deus mais quer é que você morra. Porque você é insuportável. Você é tão insuportável que um namoradinho faz você cortar os seus punhos. O que você veio fazer aqui? Eu vim lhe dizer que Deus quer que você morra. Deus quer que você morra, mas não é com gilete. É com cruz. E eu falei pouco e pronto. Hoje, Sua Excelência, esposa de um desembargador que mora no estado do Mato Grosso, esta moça creu em Jesus. Creu em Jesus. Creu. Pá! Por que creu? Porque está no fundo do poço, está na fraqueza, está no pior estágio. Não tinha mais nada, está na lona, nocauteado. Que quem corta o pulso, mesmo chamando a atenção, que muitas vezes a pessoa faz para chamar a atenção, mesmo chamando a atenção,
é um momento de risco. É um extremo de dor. E foi longe. Eu gosto desse Deus. O Deus das, como chamavam os católicos antigos, ex machina. O Deus das extremidades. O Deus dos momentos da dor e da dificuldade, que se manifesta gracioso. Paulo foi ainda mais longe quando se deliciava na debilidade e fazia festa com a sua atonia espiritual. Vamos ver o que ele diz no versículo seguinte de 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vemos aqui com nitidez que o crescimento em fragilidade humana é a ampliação do poder de Deus. A fraqueza humana escancara as portas da onipotência divina. Ainda há pouco, quando eu cheguei aqui, essa moça aqui, a Sônia, estava com uma cara que fazia dó. Eu disse: o que você tem, minha filha? E aí já vou chorando. Mulher para chorar, é só ela mesmo. E aí ela já está chorando. O que foi, meu? Não, agora não, você já mudou, você sabe que o Senhor é soberano. E por quê? Tinham feito um programa, ensaiaram, prepararam, cantaram, compraram roupa nova, e tudo pronto para a festa do CD. E cadê o CD? Não veio o CD. A pobrezinha está ali, a carazinha. O que? A frustração. Mas você acha que Deus está fora disso? Não está. Eu gosto muito daquele texto do Salmo 30 que diz que ele transforma o nosso pranto em folguedo. Ele transforma a nossa dor em festa. Irmãos, nós não temos condições de controlar a vida, as circunstâncias. Mas nós temos uma coisa muito importante: regozijai-vos sempre no Senhor. Senhor, eu estou enfrentando, não é mentira, não é falso o que eu estou enfrentando, é dificuldade, mas eu quero te louvar, prestar um culto, um sacrifício dos lábios que confessam o seu nome diante do teu trono de graça. Eu te louvo por essa dificuldade, eu te agradeço. Paulo diz aqui uma coisa: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Pensa nisso aqui. Sinto prazer. Prazer. É masoquista. Prazer. Isso não quer dizer assim, eu até me conformo com as fraquezas. Eu até aceito. Não, ele disse não. Eu me sinto prazer. Este homem chama a atenção da gente. Chama atenção. A lei do crescimento no reino de Deus mostra que crescer em menos de nós é crescer em mais de Cristo. No Evangelho, a plenitude do Espírito Santo é o resultado dos efeitos da cruz de Cristo, que promove a desocupação do egoísmo em nosso íntimo. O esvaziamento precede o enchimento. Na matemática celestial, o cálculo de subtração vem antes da conta de adição. Não vivo eu, mas Cristo é a primeira operação da aritmética santa no acordo da Igreja de Deus. Eu, quando aprendi matemática, a primeira coisa que eu aprendi foi somar. Depois subtrair. Vocês aprenderam assim também? Somar primeiro. Isso é o mundo que ensina assim. Mas a matemática de Deus é: renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, depois siga. A soma vem depois da subtração. Primeiro ele tira, depois ele bota. Tinha uma igreja lá nos Estados Unidos que as pessoas faziam uma coleta e passava assim: quem tem, bota, quem não tem, tira. Né?
As pessoas que tinham botavam, as que não tinham, pegava, tirava, precisa de tanto e leva. Coisa interessante. Mas Deus faz assim, primeiro eu tiro, depois eu boto. Primeiro eu arranco, depois eu coloco. Minha graça funciona assim. João Batista, o primo mais velho de Jesus, entendeu claramente que o crescimento espiritual é de cima para baixo. Crescer no conhecimento de Cristo é decrescer em nossa estima particular. É conhecer mais de Cristo, conhecer mais de Cristo é minguar cada vez mais em nossa avaliação. Foi assim que João concluiu, como foi que ele disse no capítulo 3:30 do Evangelho de João? Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu uso sempre aquela versão da irmãzinha no interior da Bahia, que disse assim, convém que ele cresça e que eu desapareça. Fez uma rima boa e muito interessante. Sumiu. Senhor, faz isso comigo. Não é que eu desapareça das relações, é que eu não seja a evidência das relações. És tu, Senhor. A vida cristã não é uma biografia de emergente que gosta de badalação, aprecia as luzes dos holofotes e ama ser colunável. Ser cristão é ser menos diante da opinião pública. É preciso primeiro drenar esse tumor inchado da imagem insuspeita e do valor subjetivo de nossa alma, para que a identidade de Cristo se manifeste docemente em nosso homem interior. Você sabe que uma das coisas dos emergentes, já o nome diz emergente, saiu, é gostar da passarela. Gostar do reconhecimento, dos aplausos. Eu gosto, mas eu preciso de cruz nessas áreas. Eu preciso da obra da cruz. Senhor, John Wesley disse assim, na terra onde o meu Senhor recebeu uma cruz como marco, eu não posso receber um troféu. Eu tenho que andar um pouquinho mais abaixo. Eu tenho que andar um pouquinho mais atrás. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A vida cristã não é... Sim, já fomos. Os filhos de Deus vivem na presença de Deus e na dependência de Deus. Andrew Murray foi categórico ao afirmar: ter vida em si mesmo é prerrogativa exclusiva de Deus e do seu Filho. Mas a mais alta honra para uma criatura é buscar vida, não em si mesma, mas em Deus. A nossa personalidade cristã é formada pela comunicação da vida de Cristo em nosso ser. Por isso não carecemos da consideração e aceitação social para demonstrar quem somos. Nós não precisamos. Eu não preciso de título, eu não preciso de documento, eu não preciso de... diante de Deus. Eu não preciso de ser aprovado pelos homens, desde que Deus nos aprovou em Cristo. É isso que nós precisamos. E se temos dele, se meu pai e minha mãe me abandonarem? Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Se eu não tiver nenhuma aprovação de vocês, se eu for aprovado por Deus, em Cristo Jesus, o que há no meu espírito? Descanso. Irmãos, eu estou descansado. Deus nos aprovou. Deus me recebeu. Deus me ama. Deus te ama. Deus te recebeu. Deus te aceitou em Cristo. Ele realizou uma obra perfeita. Os nossos pecados foram todos colocados nele. Ele morreu a nossa morte. Ele levou as nossas doenças. Ele levou as nossas enfermidades. Isso é verdade ou não é verdade? Não está dito na palavra. E de que eu vou precisar
Vou precisar da opinião de doutor fulano de tal, que acha que eu sou importante, do senhor fulano, de sair na coluna do jornal e dizer, agora eu estou assim, porque... Não, meu irmãozinho. Se sair, dê glória para o Senhor e dizer, bendito seja o Senhor que me colocou nessa posição aí, como fez o Senhor com José. E quando os irmãos ficaram lá sofrendo, ele disse, meus irmãos, não fiquem tristes não, porque aquele mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bênçãos. Foi para esse tempo que eu vim mesmo, meu irmãozinho. Deixa Deus dirigir a sua história, a minha história. Vamos sair desse canto de vitimismo e de doença. Senhor, me cura, me liberta da minha própria angústia de querer ser aquilo que o Senhor não quer que eu seja. Eu quero ser aquilo que tu queres que eu seja. Todo aquele que foi aceito incondicionalmente pelo Pai através do Filho e da sua obra na cruz é uma nova criatura que tem sua identidade permanente como filho de Deus e que não precisa da anuência pública para ganhar reconhecimento na sociedade. A vida secreta da família divina é o estilo mais adequado para a convivência do povo de Deus. A vida secreta. A invisibilidade pública e a visibilidade confidencial na presença de Deus está errado o português aqui, são os sinais do trânsito seguro da identidade espiritual. O cristão ainda anda na luz do Senhor, mas fora do olhar dos espectadores humanos. Jesus foi muito aberto com relação a este assunto em Mateus capítulo 6, verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. A primeira vez que aparece a palavra galardão, está falada aqui de Deus, de Jesus. Ele diz, você que anda atrás da opinião dos homens por causa de justiça, vocês não vão receber galardão. Ainda que não perca a salvação. Mas não tem galardão. Não exerça a sua justiça diante dos homens. Eu fiz isso para aquela pessoa. E olha o que ela fez para mim. Para! Duas coisas pede o amor. Não cobrar o que dá. E não pagar o que recebe. Não cobrar o que dá. E não pagar o que recebe. Foi amor? Foi amor. Então, bendito seja. E tira o cavalo da sã. Fica aí. Eu dei minha vida. Mãe, então. Mãe é doida por isso. Eu gestei você. Carreguei 9 meses na barriga. Fiz não sei o que. Amamentei você. E agora, o que você fez por mim? Aí o filho diz assim, eu não pedi para vir o mundo. Aí dá logo um tapa aí e ficam brigados. Por causa de quê? Por que não diz assim, meu filho, bendito foi você ter vindo. Viu? Foi um dom de Deus, foi um presente de Deus. Foi uma bênção poder amamentar você, carregar 9 meses na barriga, foi um privilégio. Mas a gente não quer. É a justiça da gente. Eu não sei se vocês têm esse problema, mas eu tenho. Não tenho de gerar filho, mas tenho outros problemas de querer ser reconhecido. E é isso que Deus quer nos libertar. Crescer menos. Crescer mais em menos. Sair do palanque, sair do palco, sair Mas não é sair por estratégia, é sair por graça, por libertação. A fé cristã não é um espetáculo que requer plateia. O verdadeiro culto não é um show que exige espectadores. Nós não precisamos de relatórios para ser aprovado diante do Senhor. Como insistia Andrew Murray, não há outro caminho que leve a vida verdadeira a permanecer em Cristo que não seja
aquele que nosso Senhor trilhou antes de nós, o caminho da morte, isto é, o caminho da cruz. Não há. Sem a morte dessa vida exibida, não haverá cristianismo verdadeiro. Eu pulei? Pulei. Se quisermos crescer na vida cristã, devemos crescer em menos diante da opinião dos outros. O caminho do peregrino será diretamente iluminado por cima. Todavia, as laterais estarão sempre cobertas por véus. Jesus desvendou a prática da contribuição, da oração e do jejum, vedando aos homens as informações do acontecimento. Veja, por exemplo, como ele resume a questão da oração em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Só por curiosidade. Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Um pouquinho antes. Vós sois o sal da terra. Vós é plural. Mas quando ele foi tratar do assunto da oração, ele disse tu. Interessante isso, né? Ele não disse vós, ele estava falando para os discípulos, mas ele disse tu. Ele singularizou, porque a oração é uma coisa de individual, sozinho. Entra no teu quarto, você não tem plateia. Tu, quando jejuares, sozinho. Tu, quando deres uma esmola, sozinho. Interessante isso, né? Jesus particulariza essas coisas. Não tem que ter plateia. É uma coisa individual, diante de Deus. Deus vê o nosso coração. Ele está observando o nosso coração. As pessoas observam os nossos atos, não as nossas atitudes. Mas Deus está observando os nossos atos. Já contei tantas vezes, mas sempre as ilustrações ajudam, são luzezinhas. Diz que Jesus, é uma lenda. Jesus estava andando. De repente, passou na frente de uma casa, eles estavam comendo carneiro. A turma comendo carneiro lá. E todo mundo sorridente, alegre, rindo, comendo carneiro e contando piada e fazendo aquela coisa. Jesus passou e disse, amaldiçoado seja essa casa. Ele passou na frente, ele ia com os discípulos. Chegando numa outra casa, estava uma brigalhada, o pai repreendendo os filhos, a mãe dura com os filhos, dando um duro terrível. Aí Jesus olhou e disse, abençoado seja essa casa. Aí os discípulos disseram, eu não entendo, mestre. Naquela casa, quando tudo estava bonito, o senhor amaldiçoa. Aí nessa casa aqui, está um brigadeira danado e o senhor abençoa? Que história é essa, mestre? Aí diz que Jesus disse, é lenda, por favor, não vai dizer que está na Bíblia, não. É uma lenda. Aí diz que Jesus disse assim, vocês não julgam de acordo com a realidade. Vocês julgam pela aparência. Acontece que as duas famílias, os filhos roubaram um carneiro de uma outra pessoa. E mataram o carneiro. E levaram cada um uma banda para casa. E os pais daquele primeiro estavam comendo em perfeita harmonia com os filhos. Mas aqueles outros, os pais, estavam dando duro. Não vamos comer desse. Não vamos comer. Eu me lembro do pastor Abuchaí. Eu vou contar essa história aqui agora. Um dia nós estávamos pescando lá no Mato Grosso. E um dos filhos do pastor Abuchaí matou um mutum. O mutum está proibido. Ele matou. Aí trouxe o mutum, cozinhou o mutum, o velho não comeu. Não vou comer. Por que o senhor não vai comer? Não vou comer. É contra a lei. Isso não está certo. Mas deu uma bronca. E eu fiquei com tanta vergonha que também não quis comer.
E o mutum era bom, eu tive que ajudar a cozinhar o mutum. Mas se é contra a lei, você não pode. Eu quero que você entenda isso. Nós temos que ter a visão daquilo que Deus quer que a gente tenha, a visão da intimidade. O ego precisa sair de cena. Mas não existe outro instrumento de convencimento senão o caminho da cruz. Só a morte de Cristo na cruz e a morte do pecador com Cristo podem persuadir o velho homem da sua disposição arrogante de se exibir diante do auditório. A vida em secreto é a atitude apropriada e ajuizada da nova criatura que teve o seu caráter transformado pelos efeitos da cruz de Cristo e que no dia a dia apresenta as marcas desta cruz, levando o morrer de Jesus como evidência de sua fé em Cristo. Diariamente, carregando isto aqui, ó. Quem é você? Eu sou esse pecador indigno que foi aceito pela graça de Deus. Não tenho direito. Irmão, me perdoe, meu irmão, porque eu pisei na bola. Me perdoe, minha irmã, que eu fui ofensivo com você. Eu não sei fazer outra coisa. Mas o Deus da graça está aqui para nos aperfeiçoar com a sua misericórdia. Crescer em menos é crescer em direção ao pó. A humildade é o humano rumo ao humus. Quando reconhecemos que somos apenas areia movediça sem qualquer vida em si mesma, ajoelhamo-nos reverentes diante da majestosa soberania de Deus. Tiago 4,6. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade aqui não é rebaixamento. Humildade não é rebaixamento em busca de exaltação. Sabemos que muitos se maquiam com os traços da humildade para receberem as migalhas da louvação. Contudo, a humildade é aquela virtude que, quando você percebe que a tem, já perdeu. Só Jesus foi realmente humilde de coração, e somente através dele podemos ganhar uma humildade sem ostentação ou necessidade de apreço. Isso aqui é tão profundo. Isso aqui é tão profundo. Eu preciso aprender a cavar poço. Porque quando você cava poço, quanto mais você cava, mais você fica invisível. Quanto mais profundo tiver o poço, mais ninguém vê você. Onde é que está o cara? Escureceu, não sei, sumiu. Mas a água está brotando. Nós precisamos aprender a cavar poço. Nós precisamos ter o ofício de Isaac. Isaac dos quatro, Abraão, Isaac, Jacó e José, é o mais insignificante. É o que tem menos visibilidade. Presta atenção no Isaac. Isaac é um tipo de Cristo. É muito interessante isso. Eu queria ser José, para governar o Egito. Crescer em humildade é crescer em isenção de cuidados especiais, na ausência de interesses particulares ou prestígios reservados. Agostinho dizia: para os que desejam aprender os caminhos de Deus, a humildade é a primeira, a segunda e a terceira lições. Mas é bom lembrar que não há graduação nem formatura em matéria de humildade. Nenhum mortal pode se considerar humilde sem correr o risco da arrogância espiritual. Qual é a humildade? A humildade é a primeira, a segunda, a terceira lição, mas você não vai formar nunca. Não vai ter uma vez diploma de humildade.
no dia da inauguração da Chácara Canaã, da capela da Chácara Canaã, eu ouvi uma oração que fiquei, até hoje ela ecoa no meu ouvido. Senhor, eu te agradeço, eu me orgulho da minha humildade. Até hoje eu estou aqui com essa oração atravessada no meu gogó. Eu me orgulho da minha humildade. Meu Deus, tem misericórdia de nós, porque eu também sofro desse mal. Agora, irmãos, crescer em humildade é crescer em esvaziamento. O crescimento em humildade e submissão vem sempre crescendo em menos de nós e mais de Cristo, sem que seja necessário demonstrar que somos menos, nem que Cristo é mais. A vida equilibrada da fé adota a postura sensata de reconhecer que a nossa insignificância, sem aviltamento, bem como a nossa dependência total do Senhor, sem misticismo ou fanatismo. Temo este espiritualismo que aniquila a individualidade e mistifica o relacionamento com Deus. Por favor, deixa eu falar um pouquinho aqui rapidinho. Você não precisa se rebaixar para que Cristo seja tudo. Humildade não é rebaixamento, é reconhecimento de nulidade, mas não é rebaixamento para chamar atenção. Eu não sou ninguém. Aí fica com aquela cara de eu não sou ninguém, mas é para chamar atenção. Lá no fundo, eu não sou ninguém, mas eu estou querendo chamar que eu sou alguém. Não vem com essa. E também não precisa fazer assim, o Senhor me falou. Para com essa bobagem. Diz assim, eu vi na palavra de Deus, na palavra do Senhor está escrito. Fala no nome da palavra, porque o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não fica com essa experiência, o Senhor me falou. Eu tenho pavor dessa história, o Senhor me falou, porque a pessoa fica tão especial que só o Senhor falou para ela, não falou para você. E de repente você se torna, o outro é o Senhor me falou. Não, se o Senhor lhe falou, diga, olha, na palavra do Senhor está assim. Assim está dito. Porque o Senhor sempre nos fala pela sua palavra e pelo seu Espírito. E tira o misticismo, a ideia de que você é especial. Você não é especial. Você é um escolhido de Deus. E como escolhido de Deus, você é de Deus. E Deus te ama. E Ele vai falar com você. Mas não fique mostrando essa atitude de superioridade. Senão isso vai estragar a nossa intimidade gostosa com o Senhor. Crescer em menos. Para terminar, irmãos, menos de nós e mais de Cristo é a expressão saudável no crescimento da eterna salvação de Deus, que nos transforma em seus filhos, destituídos desta carência de importância humana, uma vez que já fomos revestidos da importância plena da vida de Cristo. Eu gosto desse texto, esse texto tem falado muito ao meu coração, que é Colossenses 3:3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morrestes e a vossa vida é Cristo. Você é um cristão. Eu gostei como vocês cantaram ali, né? Que a vida é Cristo. A nossa vida é Cristo. A nossa vida espiritual é Cristo. A nossa paz é Cristo. Mas vamos crescer mais. Vamos guardados no nome do Pai, meus